E se eu te dissesse que muitas das coisas que você acredita saber sobre a Bíblia são, na verdade, invenções humanas? Sim, aquelas cenas que você viu em filmes, ouviu em sermões e até mesmo replicou em tradições familiares podem não passar de mitos. Eva mordendo uma maçã, 3 reis magos viajando no deserto e até mesmo o Natal no dia 25 de dezembro. Mas e se nada disso estivesse na Bíblia? Parece impossível, não é? Hoje vamos explorar 6 das crenças mais populares que, ao longo dos séculos, foram aceitas como verdades bíblicas. Algumas delas são tão arraigadas que é difícil acreditar que nunca foram mencionadas nas Escrituras. Mas prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você enxerga as histórias que moldaram a fé cristã. E agora, sem mais demora, vamos mergulhar no primeiro capítulo dessa jornada de descobertas surpreendentes. Crença 1. Aparência física de Jesus. É impossível não imaginar Jesus com cabelos longos e castanhos, olhos claros, pele clara e uma barba perfeitamente aparada. Essa imagem, retratada incansavelmente em pinturas, filmes e até mesmo na cultura popular, é tão familiar que muitos a consideram um fato bíblico. No entanto, há algo surpreendente que poucos sabem. A Bíblia nunca descreve a aparência física de Jesus. Então, de onde veio essa imagem tão profundamente enraizada? Se olharmos para as representações mais antigas de Jesus, como as feitas pelos primeiros cristãos, notamos algo interessante. Em vez de ser um homem de aparência europeia, os primeiros cristãos o mostravam com características muito mais próximas às de um homem do Oriente Médio, exatamente como ele era na realidade. Jesus nasceu na região da Galileia, um local com um contexto cultural e étnico bem diferente do europeu. Poderia ser que a representação que temos hoje de Jesus seja mais uma invenção da cultura ocidental do que uma descrição autêntica de sua figura? Durante séculos, artistas europeus, especialmente durante o Renascimento, idealizaram Jesus com características próprias de sua época e lugar. Pele clara, cabelos longos e uma barba meticulosamente cuidada. Isso não reflete a realidade histórica, mas sim uma representação cultural influenciada pelos padrões de beleza daquela época. Embora seja compreensível que os artistas quisessem retratar Jesus de uma maneira acessível e reconhecível para as pessoas de seu tempo, essa imagem não tem base nas Escrituras. Na realidade, Jesus provavelmente tinha características físicas comuns entre os homens de sua época: pele mais escura, cabelo mais curto ou crespo e traços que refletiam sua herança judaica. Então, o que realmente sabemos sobre a aparência de Jesus? A resposta é simples: quase nada. A Bíblia não nos dá detalhes sobre seu físico, e isso, de certo modo, é intencional. Ao não descrevê-lo, enfatiza-se o que realmente importa: seus ensinamentos, sua vida e seu sacrifício, e não sua aparência. No final, a imagem de Jesus deve ser um reflexo do que ele representava, não de como ele parecia. Crença 2. Os 3 reis magos. Todos já vimos a imagem dos 3 reis magos montados em seus camelos, seguindo a brilhante estrela de Belém para entregar presentes ao menino Jesus. Desde a infância, muitos de nós crescemos com essa representação, celebrada em decorações natalinas, filmes e até encenações teatrais. Mas o que você pensaria se eu dissesse que a Bíblia nunca menciona que eram 3? E se eu surpreendesse você ao dizer que a Bíblia nem sequer afirma que eles eram reis? A tradição dos 3 reis magos vem de uma interpretação equivocada de um trecho bíblico no Evangelho de Mateus. Em Mateus 2:1-12, é mencionado que alguns sábios do Oriente chegaram a Jerusalém para adorar o menino Jesus, mas em nenhum momento é dito que eram 3 ou que eram reis. A ideia de que eram 3 surgiu mais tarde,
Provavelmente porque foram mencionados 3 presentes: ouro, incenso e mirra, e cada presente foi atribuído a um rei. Além disso, os sábios não eram reis no sentido tradicional da palavra. Eram mais astrólogos ou cientistas, possivelmente vindos da Pérsia ou da Babilônia, que estudavam os céus e eram especialistas em astrologia e ciência. Embora a palavra mago às vezes seja associada à magia ou ao sobrenatural, nesse contexto ela se referia mais ao conhecimento e à sabedoria deles. E os nomes? Melquior, Gaspar e Baltazar, esses 3 nomes que todos conhecemos, nem aparecem na Bíblia. Na verdade, a tradição de dar esses nomes aos magos só se consolidou séculos depois. Os nomes e as características dos reis magos foram inventados por escritores e teólogos ao longo da história, baseados em lendas populares e não em um relato bíblico real. Então, por que ainda mantemos essas tradições? As representações dos 3 reis magos, como os conhecemos hoje, são mais um produto da cultura cristã medieval do que uma verdade bíblica. Embora a história dos magos continue sendo profundamente significativa, o fato de ter sido distorcida ao longo do tempo destaca como certas tradições podem se transformar em fatos sem base nas Escrituras. Crença 3. Maria Madalena como prostituta. É quase impossível pensar em Maria Madalena sem associá-la à figura de uma mulher pecadora, uma prostituta que encontrou redenção ao seguir Jesus. Essa ideia foi tão popularizada por meio de filmes, sermões e até literatura que se tornou um fato aceito por muitos. No entanto, o que provavelmente vai surpreender você é que a Bíblia nunca menciona que Maria Madalena foi uma prostituta. Na verdade, a interpretação de Maria como uma mulher pecadora vem de uma confusão de personagens e de um mal-entendido dos textos bíblicos. A ideia equivocada de que Maria Madalena era uma prostituta originou-se principalmente no século VI, quando o Papa Gregório I, em um de seus sermões, vinculou Maria Madalena a uma mulher pecadora mencionada no Evangelho de Lucas. Essa mulher, referida simplesmente como uma mulher que viveu em pecado, foi confundida com Maria Madalena, apesar de não haver nenhuma evidência nos evangelhos que as conecte diretamente. Com o passar do tempo, essa interpretação equivocada se consolidou e Maria Madalena tornou-se o símbolo da redenção da mulher pecadora. O que realmente sabemos sobre Maria Madalena, de acordo com as Escrituras, é que ela foi uma seguidora devota de Jesus, que a libertou de 7 demônios, Lucas 8:2. Maria Madalena estava presente em momentos cruciais da vida de Jesus, como sua crucificação e ressurreição. Ela foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu após a ressurreição, tornando-se uma testemunha fundamental da vitória sobre a morte. Maria Madalena, portanto, é muito mais do que a prostituta arrependida que se tornou famosa ao longo dos séculos. Ela é uma das discípulas mais próximas de Jesus, uma mulher de fé e coragem, e sua verdadeira história é repleta de amor e devoção a Cristo. A falsa imagem de Maria Madalena como prostituta destaca como as tradições populares às vezes distorcem figuras bíblicas, transformando-as em símbolos de algo que nem sempre refletem. Em vez disso, devemos lembrar de Maria Madalena como uma mulher exemplar, testemunha da ressurreição e prova viva da graça e do poder de Jesus. Crença 4. O Natal em 25 de dezembro. Todo ano, quando dezembro chega, o ar se enche de luzes brilhantes, árvores decoradas e presépios cuidadosamente montados em nossas casas. As ruas se vestem de festividade e todos nos preparamos para celebrar o nascimento de Jesus. Mas aqui está uma revelação que pode surpreender você. A Bíblia nunca menciona que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A data de 25 de dezembro não tem base nos textos bíblicos,
Na verdade, os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Jesus em nenhuma data específica. Foi apenas séculos depois, no século IV, que a Igreja começou a associar o nascimento de Jesus ao dia 25 de dezembro, em parte como uma forma de cristianizar festividades pagãs que ocorriam nessa época, como o solstício de inverno e as celebrações dedicadas a Mitra, o deus do sol. O objetivo da Igreja era substituir essas festividades pagãs por uma celebração cristã. A escolha do 25 de dezembro coincidiu com a época do ano em que os dias começavam a ficar mais longos após o solstício de inverno, simbolizando a chegada da luz do mundo com o nascimento de Cristo. Assim, embora não saibamos a data exata do nascimento de Jesus, o importante é que essa data foi escolhida mais por razões simbólicas do que históricas. Na verdade, algumas teorias sugerem que Jesus pode ter nascido na primavera ou no outono, com base em pistas encontradas nos evangelhos, como os pastores que estavam nos campos cuidando de suas ovelhas, algo pouco comum durante as noites frias de inverno naquela região. Contudo, a verdade é que a data exata de seu nascimento permanece um mistério. O Natal, como o conhecemos hoje, está impregnado de tradições culturais que evoluíram ao longo do tempo. As canções natalinas, a troca de presentes e, claro, a famosa data de 25 de dezembro são práticas que, embora bonitas, não estão diretamente conectadas com o que é relatado nos evangelhos. Ainda assim, o nascimento de Jesus continua sendo um evento profundamente significativo que transcende a data em que é celebrado. Crença 5. Eva mordendo a maçã. Uma das imagens mais icônicas da história da humanidade é a representação de Eva mordendo uma suculenta maçã vermelha, geralmente oferecida por uma serpente astuta no Jardim do Éden. Essa cena foi retratada em inúmeras pinturas, filmes e livros ao longo dos séculos. Quem nunca viu uma versão dessa história, com Eva segurando a famosa maçã como símbolo do pecado original? Mas aqui está uma surpresa que desafia toda essa imagem. A Bíblia nunca menciona que o fruto proibido era uma maçã. Na verdade, o tipo de fruto que Eva comeu não é especificado nas Escrituras. No relato bíblico de Gênesis 3, é mencionado apenas o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem detalhar que tipo de fruta estava nessa árvore. A ideia de que era uma maçã vem de tradições posteriores e interpretações artísticas que buscavam simbolizar o pecado com um objeto facilmente reconhecível e carregado de simbolismo. A associação da maçã ao pecado provavelmente se originou na Europa medieval. Em latim, a palavra malum pode significar tanto mal quanto maçã, o que provavelmente levou à confusão de que o fruto proibido era, de fato, uma maçã. Contudo, essa ligação não tem base bíblica, e nem os hebreus, nem os primeiros cristãos a teriam considerado dessa forma. Alguns estudiosos sugerem que o fruto poderia ter sido um figo, uma romã, ou até mesmo um tipo de uva, já que esses eram frutos comuns na região do Oriente Médio. No entanto, o mais importante não é o tipo de fruta, mas o significado por trás da história. O ato de desobedecer a Deus e comer do fruto proibido simboliza a queda da humanidade. A imagem de Eva mordendo a maçã permaneceu ao longo do tempo, mas, assim como muitas outras tradições, ela se desviou do relato bíblico original. A Bíblia, em sua simplicidade, não se preocupa com detalhes desnecessários sobre o fruto, mas foca nas consequências do pecado e no princípio do livre-arbítrio que todos os seres humanos enfrentam. Crença 6. Anjos com asas e auréolas. Quando pensamos em anjos, a maioria de nós imagina seres belíssimos, com grandes asas brancas, vestes resplandecentes e auréolas douradas brilhando sobre suas cabeças.
Essa imagem foi perpetuada por séculos no mundo da arte e do cinema e nas decorações natalinas. No entanto, a representação tradicional de anjos como seres alados com halos de luz não tem base na Bíblia. As Escrituras descrevem os anjos de uma maneira muito diferente da que estamos acostumados. Na Bíblia, os anjos nem sempre são representados com asas, muito menos com auréolas. Em muitas passagens, eles aparecem com aparência humana, sem características sobrenaturais visíveis. Por exemplo, no livro de Gênesis, quando os anjos visitam Abraão, não há qualquer menção a asas. Eles se apresentam simplesmente como homens, e sua aparência é tão comum que Abraão inicialmente não os reconhece como seres celestiais. No Antigo Testamento, os anjos frequentemente são descritos com um aspecto impressionante e até assustador. No livro de Ezequiel, por exemplo, os anjos são descritos como seres com múltiplas faces e asas, com uma aparência estranha e assombrosa, bem diferente dos anjos serenos e graciosos retratados nas obras renascentistas. No Novo Testamento, os anjos que aparecem para Maria, José e no túmulo vazio de Jesus também não são descritos com auréolas ou asas. O foco está mais em sua presença majestosa, que inspira temor e reverência do que em detalhes físicos específicos. A ideia do halo, tão comum no imaginário cristão, é na verdade um conceito emprestado das culturas romana e grega. Ele era usado para representar figuras divinas ou importantes, simbolizando santidade ou poder. Contudo, na Bíblia, a ênfase está no papel dos anjos como mensageiros de Deus, enviados para proteger, guiar e transmitir sua vontade, e não em sua aparência física. A representação popular dos anjos como seres celestiais, com asas e auréolas resplandecentes, é, portanto, uma construção cultural que se desenvolveu ao longo dos séculos. Embora essas imagens tenham valor simbólico e possam evocar sentimentos de paz e divindade, elas não correspondem às descrições bíblicas reais. O que importa, no final, não é como os anjos se parecem, mas a missão divina que cumprem ao servir como intermediários entre Deus e a humanidade. Como vimos ao longo desta jornada, muitas das tradições que consideramos verdades absolutas sobre os relatos bíblicos não têm fundamento nas Escrituras. Desde a aparência física de Jesus até a representação dos anjos e do fruto proibido, questionamos as imagens que a cultura popular nos impôs ao longo dos séculos. Esses detalhes, frequentemente apresentados como fatos, são na verdade interpretações artísticas, tradições e mal-entendidos que evoluíram com o tempo. É essencial lembrar que o mais importante da história bíblica não está nas imagens que criamos, mas na mensagem profunda e transformadora que encontramos nos textos sagrados. A Bíblia não precisa de adornos ou representações fantasiosas para transmitir sua força. Suas lições são claras e impactantes por si mesmas. Este convite à reflexão não serve apenas para questionar o que pensamos saber, mas para nos aproximarmos da verdade. Ao nos libertarmos de ideias pré-concebidas e representações distorcidas, podemos compreender mais profundamente o verdadeiro significado da mensagem bíblica e seu impacto real em nossas vidas. Se este conteúdo te surpreendeu ou fez refletir sobre o que achava que sabia, compartilhe com outras pessoas. Quais outras tradições você acredita que podem não ter base na Bíblia? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe sua opinião. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando as verdadeiras lições bíblicas, inscreva-se em nosso canal História e Libertação e ative as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Juntos, podemos descobrir a verdade por trás das tradições.